Bom dia, bom dia. Já vou chamar minha mana Fernanda. Mas antes eu quero... Glória a Deus, eu quero agradecer ao Pai por esse momento. Eu quero fazer um pequeno clamor antes de eu chamar a Fernanda. E um agradecimento a Ele por esse momento tão especial na minha vida, nas nossas vidas. Vamos lá. Vamos fechar nossos olhos. Pai, eu quero te agradecer, Pai, pelo ar que respiramos, pelo fôlego que Tu tem nos dado a cada manhã, por cada um que está aqui, que ainda vai assistir, por todos que vão ser alcançados, por tudo que faremos nesses 7 dias. Pai, hoje se inicia essa série de lives, o qual Tu colocou no meu coração. Obrigado, Pai, pela coragem que Tu me deu. Porque, na verdade, Tu és a minha força. Sem Ti, eu não ia conseguir. Se eu não tivesse segurado nas Tuas mãos, se cada uma das minhas irmãs não fosse sensíveis à Tua voz, nós não estaríamos juntas hoje. Pai, mas eu estou tão alegre pelo Teu amor. Eu estou tão alegre, Pai, pela Tua graça, pelo Teu Filho Jesus que nos foi enviado e nos revelou a Ti. Por intermédio do Teu Filho, hoje nós estamos aqui falando e entendendo quem Tu és, que Tu és o nosso papai, Tu és o nosso Abba. E eu já sei que Tu estás conosco. Eu já sei que Tu estás conosco. Mas eu quero Te honrar. Eu quero Te convidar. Eu quero Te convidar, seja conosco. Fala através dos nossos lábios. Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, tenha liberdade dentro dos lares. Em cada vida, seja livre. Que não abra e fechar as nossas bocas venham sair palavras de vida. Venhamos transbordar o que vem de Ti, Pai. O que sai dessa fonte, que és Tu, Paizinho. Amém. Obrigada a cada um. Estou muito alegre. E agora eu vou chamar a Fernanda. Vamos lá, Fernanda. Cadê você? Oi. Oiê, bom Bom dia! dia. Todo mundo aqui inchadinho, né? Olho inchado. Sim, sim. Nem parece que a gente acordou já faz um tempo, né? Sim. Que bom. Você tá me ouvindo bem? Tá E, tudo bem aí? e você tá ouvindo bem? Tá, tudo certinho. Tá bom aí pra você? Tá. Todo mundo aí tá ouvindo aí? Qualquer coisa vocês comentam, tá? Se tá bom o áudio, se tá bom. O fundo musical não tá muito alto. Eu botei um fundinho assim, se der pra ouvir, né? Nada pra ouvir, sim. Tá, né? Então, obrigado, mana, viu? Por ter sido tão Imagina. sensível, por ter aceitado esse convite. Isso é muito importante para as nossas vidas, para essa geração que se levanta, sabe, que demonstra coragem, força, que a gente é capaz, que a gente consegue. E você sabe que você significou na minha vida, né? E eu te honro nesse momento por você estar aqui. Imagina, eu que fico muito feliz pelo convite, né? Primeiramente, do pai, que tocou em você para me chamar para fazer essa abertura. Eu sei o quão importante é isso para você, essa questão de você se expor um pouco mais, né? De você correr atrás de algumas coisinhas para resolver, né? Então, eu compreendo o peso que isso é para você,
mas é um peso positivo, né? E é por Verdade. isso que o Pai colocou no seu coração de você iniciar uma série de lives com o tema despertar, porque o tema despertar não é só para as pessoas, também é para nós. Com certeza. Com certeza. É isso mesmo. E antes de nós dar continuidade, né, você falar o que o Pai colocou no seu coração, eu queria falar algo, né? Que quando o Pai me convidou, eu quero falar novamente quando o Pai me convidou a estar fazendo essa série de lives. Quando ele falou ao meu coração, naquele momento eu fiquei me sentindo assim, sabe? O medo quis tomar de conta de mim de novo. E a minha alma quis dizer, acreditar que eu não era capaz. Mas na mesma hora, eu percebi o Pai dizendo: eu sou contigo. Eu quero que você faça. Eu tinha certeza, então ele me deu uma confirmação, ele me confirmou. Eu não pedi, mas ele disse: vai ser necessário para que você seja fortalecida em você. Quanto eu quero que você faça. Então, naquele momento, eu comecei a caminhar, eu comecei a fazer aquilo que ele me conduziu a fazer e as coisas fluíram. Foi muito maravilhoso, me dando tema, sabe? E o Pai falou no meu coração algo muito lindo, que me emocionou muito. O Pai me falou assim, até teve um dia que eu postei no meu WhatsApp, e eu escrevi assim: cada vez que a gente dorme, sabe quando você escuta o chamado de Deus para você e você diz: não, só um pouquinho, Pai, só um pouquinho, vou só dar um cochilinho, só um cochilo, eu já acordo. O Pai me falou, e cada vez que você dá aquele cochilo espiritual, aquele momento ali, muitas vidas morrem, muitas vidas são tragadas. Fecha os olhos e partem para a eternidade sem Cristo, porque simplesmente nós não abrimos os nossos lábios, porque nós nos acovardamos, porque nós, como filhos de Deus, como soldados, que temos sim potências dentro de nós queremos cochilar, esperar um pouco. Quando Jesus diz: já é hora de você falar, já é hora de você ir. Caminha, caminha, filha. E você tem a certeza que o Pai está falando. Eu não estou dizendo que necessariamente seja somente nas redes sociais. Eu acredito que para cada um de nós, o Pai vai nos dar estratégias, né, mana? Para a gente poder fluir no que a gente tem que viver. Assim como o salmista Davi disse: em teus dias, em, em tuas mãos foram escritos nossos dias. Nós temos propósito com Deus. Nós temos um propósito. Ele escreveu algo sobre nós e nós temos que permitir Ele reescrever isso no nosso espírito. Ele nos reestruturar. Ele fortalecer esses fundamentos. Porque enquanto nós não aceitarmos, nós não abraçarmos isso como uma verdade, nós não vamos conseguir viver isso. Porque isso começa na nossa mente, né, mano? Se a nossa mente não está conseguindo acreditar naquela verdade do Pai para nós não vamos conseguir dar passo nenhum. Nós vamos sempre estar parados, cochilando, dormindo, doentes. Mas eu creio que esses dias todos, vão ser dias de impacto na vida de vocês. Vão ser dias de impacto nas nossas vidas, o qual o Pai vai nos arrancar. Se assim nós reconhecermos, se nós acreditarmos quem somos em Deus, quem é Deus e quem nós somos, nossa identidade, nós vamos ser arrancados dos lugares de cativeiro, de culpa, de raiz de rejeição, vamos ser curados, vamos entender onde precisamos entrar para enfrentar os nossos medos, para enfrentar aquilo que precisa nós enfrentarmos. Nós precisamos ver para poder a gente ser curado e livre. Eu acredito que nesses dias os olhos vão ser abertos e muitas coisas incríveis vão acontecer. E agora Amém. eu quero ouvir a minha dona Linda, que o Pai tem compartilhado para você compartilhar com a gente nesse dia. E antes da gente entrar no tema, essa Tá. questão de dormir, né, de viver no modo soneca, né, digamos assim, aquela coisinha do despertador mesmo do celular, né, que a gente coloca para despertar,
Só que daí a gente não acorda, né? Ah, é mais um pouco, deixa ela no modo soneca, mais 10 minutos. E vai, de 10, ou de 5 em 5, né? De 5 em 5, 5 em Ah, 5. E aí, assim, a gente coloca, por exemplo, a gente levanta, vamos supor, que a gente levanta para trabalhar, nós temos que estar no serviço 8 horas da manhã. A gente coloca o celular para despertar, dependendo da distância, entre 6 horas, 6 e meia. E aí o que a gente faz? Liga o modo soneca. Aí a gente vai de 5 em 5 minutos. E a gente sempre vai procrastinando aquilo que é para ser feito. Nós não despertamos no momento certo. E quando nós decidimos acordar, já está tarde. A gente vai chegar atrasado. O reino perde muito com isso, porque existem muitos filhos que estão vivendo nesse modo, né? No modo soneca, de pedir os 5 minutos para o pai sempre. E é por isso que nada acontece, é por isso que não tem desenvolvimento nem na vida dele como filho, não existe crescimento, e nem na vida das pessoas que estão próximas a ele, porque ele ainda está dormindo, ele está cochilando. Ele não se deu conta de que o pai precisa dele como veículo aqui na Terra para falar sobre ele, né? Para expor ele, para mostrar através da vida do filho quem é o pai para as pessoas, né? E assim alcançar em questão a pessoa de forma integral, né? Mas enfim, Mana, quando você me chamou, o pai foi me colocando, né, como insights, assim, pensamentos, sentimentos, para falar sobre conexões. Só que eu não estava entendendo, né, por que falar sobre conexões numa série de lives, na abertura ainda, né, da série da live sobre despertar. O que isso tem a ver, né? Conexões. E aí eu, no modo soneca, deixei esperar mais um pouquinho. Vou dar prioridade a outras coisas, né? E aí eu não me dei conta de que o pai já havia me dado esse tema e eu estava procurando o tema, mas o pai já tinha me dado. E eu falei, não, espera um pouco, acho que não é isso, né? Não tá na hora, eu não vou falar de conexão para quê? Enfim, é, ontem, antes de dormir, perdi o sono e o pai desenrolou sobre essa questão das conexões, sobre relacionamentos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Relacionamentos. E aí, mana, o pai, ele foi tão bom, né, em amor, que ele me explicou da forma mais simples, porém mais complexa. Então, o pai me disse, né, quando a gente fala de relacionamentos, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Pessoas, né? sim. Relacionar com as pessoas. E segundo o dicionário, relacionamento é a capacidade de você viver bem. Então, peraí, relacionamento então é a capacidade de você viver bem entre as pessoas e tudo mais, mas é só isso? E aí o pai falou para mim, não, existem 3 tipos de relacionamento. Todos eles formam um único relacionamento, mas existem 3 tipos que fazem parte dessa construção relacionamento. E aí eu falei, mas como assim, né? E aí ele falou assim, seguindo em ordem. O primeiro relacionamento é comigo, é com o pai, né? Quando se diz no quesito espiritualidade, de um crescimento exponencial, de níveis elevados. O primeiro relacionamento é com o pai, porque, de forma resumida,
Se você não tiver esse primeiro relacionamento estabelecido na sua vida, você não consegue ter o segundo relacionamento, que é o relacionamento pessoal, que é você com você mesmo. E se você não tem nem o primeiro, nem o segundo, você não consegue o terceiro, que é o relacionamento interpessoal, que é o relacionamento com as pessoas. E olha só, quando a gente fala de relacionamento, a gente só pensa no terceiro. A gente não quer passar pelo primeiro, não quer passar pelo segundo, já quer pular para o terceiro e achar que tá tudo certo. Eu vou fazer a diferença na vida das pessoas, porque eu sei tudo sobre relacionamento, quando na verdade nós estamos no modo soneca e não sabemos nada sobre relacionamento. Sim. Então é algo assim muito, por isso que eu disse que é simples, só que muito complexo. Quando a gente pega para ver lá no princípio, lá em Gênesis, quando o Pai criou Adão, olha só que interessante. Existem esses 3 tipos de relacionamentos. Primeiro ele criou Adão para ter um relacionamento com ele. Adão e o pai. Consequentemente, né, o segundo relacionamento foi sendo construído Adão com ele mesmo. E por último o pai fala, não é bom que o homem fique só, e faz a Eva. E aí o que acontece? Todos os dias acontecia o relacionamento entre Adão e o pai. Adão, consequentemente, tinha uma estabilidade emocional bem legal, né, bacana, né, assim, digamos, equilibrada. E a Eva estava ali para dar suporte para Adão, para auxiliar como costela, né, para fazer parte dele. Só que chegou um momento na vida de Adão que ele não soube lidar com isso, com os 3 relacionamentos. Aí ele cai no pecado, culpa Eva. Então, ó, ele cai no pecado, ele acabou com o primeiro relacionamento, que é ele com ele mesmo, né? Culpa Eva, já era então o relacionamento com o próximo babou, e fala para Deus ainda que a culpa é dele, porque ele fez a Eva, e a Eva fez ele pecar. E isso acontece muito, né, na vida das pessoas hoje em dia, porque é muito mais fácil eu culpar você ou Deus do que culpar a mim mesma pelos meus atos. Então, a construção desses 3 relacionamentos é muito importante na vida de um filho. Tá, mas e aí, né? Como que faz isso, né? E a gente pega o exemplo da história da Bíblia. Gente, o povo lá no Antigo Testamento, eles não tinham relacionamento com Deus. Eles precisavam de uma pessoa para intermediar o relacionamento deles com Deus. E eles não tinham um relacionamento bom entre eles, porque eles viviam em guerra. Só existia guerra. E aí o pai me fez um lembrete, né? Assim, olha, fala para eles que a história inteira, desde o início da história da humanidade, todo mundo estava perdido nessa questão de relacionamento. Eles não entendiam quem eu era, não entendiam quem eles eram e não entendiam quem eram as pessoas que estavam à volta deles, próximos a ele, seja familiar, seja amigo ou, entre aspas, os inimigos. E aí ele me fez lembrar até de José. José foi uma pessoa que cumpriu esses 3 relacionamentos. José, ele se relacionava com o pai, ele tinha sonhos com ele,
ainda que os irmãos dele não enxergavam esse tipo de valor em José, José não deixou isso entrar no coração. Amou eles da mesma forma. Então, José, ele teve relacionamento com o pai, experiências maravilhosas. Nesse relacionamento com o pai, houve a construção dele, e nessa construção, ele teve um fundamento sólido, forte, para ter um relacionamento integral com ele mesmo. E, por último, ele conseguiu se relacionar com as pessoas. Porque ele tinha um relacionamento com Deus, tinha um relacionamento pessoal e conseguiu alcançar o interpessoal. Isso é muito profundo. É muito simples, porém muito complexo. E aí o pai falou assim para mim, é só seguir Jesus. Jesus é o maior exemplo desses 3 relacionamentos. Porque Jesus tinha um relacionamento firmado no pai, tinha esse relacionamento com o pai muito forte. E na construção dele, desde a infância até 3 anos antes dele começar, né, as missões dele de forma efetiva, quando ele começa lá os milagres e tudo mais, ele foi construído durante, né, uma média aí de 30 anos de construção dele com ele mesmo e com o pai, para poder lidar com o terceiro relacionamento, que é com as pessoas. E aí o pai falou para mim, não adianta você querer pular essas etapas, não adianta você querer pular o relacionamento comigo, o relacionamento com você e já querer curar alguém. Não adianta, porque você não me conhece, você não se conhece e você acha que conhece as pessoas. Isso é muito profundo, né? Meu Deus. E aí o pai falou, para a abertura de uma série de lives despertar, as pessoas precisam saber os 3 tipos de relacionamento e seguir a ordem. Pai, você e o outro. E aí ele me lembrou do versículo amai ao Senhor, os mandamentos. Amai ao Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E como nós já falamos várias vezes, você não consegue amar o próximo se você não se ama. Você não consegue. Não tem como. Porque você tem para dar para as pessoas aquilo que você é. Você não se ama, você é incapaz de amar alguém. Você não se ama, você não consegue amar seus filhos. Você não se ama, você não consegue amar as pessoas. Você não consegue amar a sua família. Você não consegue dar o máximo porque você não está nem aí para você. Né? Como que você vai fazer para amar o próximo se você não entendeu que primeiro você tem que se amar? Então, falar assim de relacionamentos é uma coisa que puxa a outra, né? Quando você sabe lidar com os relacionamentos, todos os caminhos se abrem. Se abrem no profissional, conexões, né? Network. As pessoas enxergam valor em você. E você ainda tem uma carta na manga que é o pai. Você não está aqui por acaso, por nada. Relacionamento, como o Alex falou, relacionamento é o caminho aberto pelo amor. É isso mesmo. O pai mostra isso pra gente, através dele. E eu falo que o Pai, Jesus e o Espírito Santo é o trio mais forte de network que existe. Sim. Porque se não fosse por eles, nós não conseguiríamos as coisas. A Bíblia fala que toda capacidade vem dele, né?
Então, a questão de até o relacionamento, ele é um processo de aprendizagem. Você não vai se relacionar assim de uma forma tão fluir, né? Fluir assim no relacionamento com o pai ou com você mesmo ou com o outro de um dia para o outro. Há um processo, assim, né? Há um caminho que você precisa seguir para desenvolver esses relacionamentos. Ah, porque não sei, eu não ouço a voz de Deus. Ah, que não sei. Acontece que a sua construção tá tão capenga que você pensa que para ouvir a voz de Deus tem que ser no meio do trovão, tem que ser um vento forte, tem que ser uma voz de muitas águas, aquela coisa estrondorosa, ou como Wagner diz, você espera tanto, você cria tanta expectativa que você acha que Deus é aquele homem carrancudo, sentado num trono de barba branca, aquele homem sério, né, dotado de autoridade, não que ele não tem autoridade. Mas você olha para ele como um ser diferente, você não consegue enxergar ele como um pai porque você não tem um relacionamento com ele. E aí você não é trabalhado no amor, você não consegue amar, você não consegue. Então, o relacionamento, o pai falou para mim que o relacionamento é a base de tudo. É a base de tudo. Se você não tiver relacionamento, você não tem nada. Você não tem nada. É engano do homem pensar que eu vou ficar preso na minha casa, não vou falar com ninguém, é a melhor coisa que eu vou fazer na minha vida, que eu não me envolvo com problema e tudo mais. A pessoa está totalmente enganada porque, de fato, né, com certeza, ela teve muitas frustrações, né, relacionadas a isso, a relacionamentos, e elas precisam ser curadas. E é por isso que a gente está falando sobre relacionamento nessa abertura de live. Pode falar, Eli. Tá, o teu tá travando um pouquinho para mim, mas tá dando para mim entender. Tá saindo o teu áudio perfeitamente, mas de vez em quando a imagem trava, sabe? Uhum. Mas eu acredito que o pessoal tá bom. Aqui não travou nenhuma vez. Nossa, graças a Deus. Glória a Deus. Só um pouquinho, mas vamos prosseguir, né? Sim. Assim, eu vejo que o elemento base é nós mesmos, né, mano? É nós mesmos. Nós somos o ingrediente-chave para os relacionamentos. Sim. Porque em tudo nós temos que primeiro olhar para dentro de nós mesmos. Se nós não conseguirmos olhar para dentro de nós, para ver o que precisa mudar em nós, nós nunca vamos conseguir nos relacionar com outras pessoas. E se nós não conseguirmos, como você falou, se nós não conseguimos nos relacionar com Deus, que é amor, que é perfeito, que é a fonte que jorra para nós a vida, como nós vamos conseguir nos relacionar com outras pessoas, né? Então eu vejo isso que a maioria dos nossos conflitos que acontecem externamente são reflexo do que acontece dentro de nós. Nós somos o elemento base para que tudo aquilo aconteça. Nós somos o ingrediente do bolo, sabe? Somos nós, é você ali. Não adianta você dizer, porque é culpa de fulano. Porque fulano que começou. Eu não queria, mas você tá lá. Então você vai fazer toda a diferença. O relacionamento é isso, né? Porque assim, se relacionar é você, o que eu percebo um pai que eu tenho aprendido, é você estar com aquela pessoa em todos os momentos. É você entender que você vai sim se desentender com aquela pessoa. Que vai ter dias que aquela pessoa não vai estar bem, que ela vai ser um pouco grossa com você. Mas você entender também que daqui a pouco ela vai te pedir perdão e tudo vai ficar bem. Tudo isso são coisas que são inseridas dentro de nós através do relacionamento com o pai. Sabe, eu acredito assim que se você não consegue se relacionar com o pai, não tem. É só o que nós estamos falando aqui, não tem como, sabe? Porque ele vai te fazer você enxergar as pessoas como um olhar dele.
Se você olhar com seu próprio olhar, se você olhar com seu próprio olhar, com sua própria mentalidade formada por coisas humanas, por imagens que vêm na sua mente por causa de projeções, coisas que você quer que aquela pessoa seja. Você quer que aquela pessoa seja como você, talvez. Mas cada ser tem suas características. Cada um, Deus ama cada um de forma individual como eles são. Existem coisas que vão precisar mudar, mas nós vamos ter que ter paciência, porque entra o amor, né? O amor tudo suporta, o amor tudo espera. Então, se nós amamos, nós conseguimos nos relacionar, porque nós vamos esperar. Nós vamos conseguir nos moldar aquela pessoa até o tempo dela ser livre e conseguir conhecer o Pai e entender que precisa ser tratado o caráter. Ou até nós mesmos. Talvez nós somos essa pessoa que estamos precisando tratar nosso caráter. Para poder melhor nos entendermos com o nosso próximo, nos relacionarmos. Sabe, eu já ouvi esse exemplo e achei bem legal. Que o relacionamento é como quando você compra aquele calçado novo, aquele sapato, às vezes no começo ele aperta, né? Ele faz até um calinho. Sim. Mas aí depois, tanto você usar, começa a ficar mais. O seu pé começa a se acostumar ali, começa a se amoldar, né? A se formar junto com aqueles tênis, e de repente você já está bem acostumado. Você já consegue lidar com aquela situação. Adaptação, E né? sim, e com o tempo, tudo aquilo que é de ruim, se você for constante, porque tudo tem que ter a constância, né, Fernanda? Sim. Se você for constante, se você tiver segurança que aquela pessoa, ela se merece a tua confiança, você precisa acreditar nas pessoas. Muitas vezes nós desacreditamos as pessoas. Que eu não acredito em ninguém. Por causa da maldade do mundo, por causa do que as mídias falam a respeito de outras pessoas, a maldade. Sim. E a gente diz, eu não acredito em ninguém. Mas é necessário nós acreditarmos, sim, que as pessoas elas conseguem mudar. Se nós temos a palavra, se nós temos Cristo em nós vamos fazer a diferença. Né? Se nós temos a identidade, se nós somos o sal, como Jesus falou, vós sois o sal da terra. Uhum. Então, onde nós entrarmos, nós vamos fazer a diferença. Não é esperar que alguém venha e já venha prontinho, não, né? Vai ser muito bom, mas a gente influenciar de alguma forma, sabe? Aquela pessoa. Muitas vezes, tudo que aquela pessoa precisa é de um incentivo seu. É de dizer, você consegue, você é capaz, eu tô com você. Muitas vezes aquela pessoa está te tratando de uma forma rude porque ela não consegue entender que o pai está ali com ela, que o pai está amando tanto ela. Sabe, você está sendo um filho de Deus que está ali do lado, que pode fazer ela entender melhor, com amor, com carinho. Mas sabe o que eu E é acho isso, que mano. pega? O que mais pega nessa questão de relacionamento é a pessoa só enxergar a complexidade e não enxergar a simplicidade. Por isso que eu disse que ao mesmo tempo que é simples, é complexo. Porque para a pessoa entender que não é tão difícil, para ela é muito difícil, né? Então tem toda uma questão de desmistificar o relacionamento. Se a pessoa não consegue falar com as outras pessoas, encorajar, enfim, se relacionar de uma forma integral, ela precisa olhar para a construção dela. Por que eu não estou conseguindo? Né? E aí ela vai começar o processo de relacionamento com ela mesma, um relacionamento pessoal, que é onde ela vai mergulhar dentro dela, vai descobrir quais são os bloqueios, tudo que aconteceu desde a infância e tal. Não tem jeito, né? Sempre volta para a questão da construção. E aí ela vai Sim. descobrir quais são os bloqueios que ela tem. E é muito importante que isso seja feito junto com o pai, né? Por isso que Sim. não existe como, não tem a possibilidade da gente separar, né, esses três. Porque para eu conseguir me relacionar com o outro, eu preciso saber quem eu sou, eu
preciso relacionar comigo mesmo, e isso eu faço junto com Deus, né? Então, o que pega para as pessoas é entender o que é relacionamento, o que é essa capacidade de viver bem, o que é essa questão de conexão, como que eu vou me conectar com Deus, porque, né, o Wagner falou muito pra gente a respeito de ofensa. As pessoas não conseguem se relacionar com Deus porque elas estão ofendidas. Elas não conseguem acreditar em Deus de uma forma efetiva porque elas estão ofendidas com Ele. E isso é muito forte, isso é muito, e é muito verdade. Eu já passei por muito disso, essa questão de não acreditar que Deus fosse curar alguma pessoa, porque, sei lá, alguma vez eu fui orar e não deu certo, sabe? Então, tem toda essa questão, se unido, lógico, né, com a constância, como você disse. Então, desmistificar o relacionamento é o primeiro passo para começar um relacionamento. Tirar toda essa dificuldade é o primeiro passo para iniciar. Tirar essas ofensas, trocar as verdades, como o Wagner fala, né? É o primeiro passo para você conseguir se relacionar com Deus, né? Então não é aquele bicho de 7 cabeças, não é aquela coisa impossível, é totalmente possível e é muito simples. Só que a gente precisa tirar essa complexidade. A gente precisa trocar as verdades, a gente precisa tratar aqui dentro primeiro, né? Precisa tratar a nossa perspectiva de vitimismo, precisa mudar, né? Ai, porque Deus não me vê, ai, porque Deus não me ouve, porque Deus isso, porque Deus aquilo. É porque eu não consigo mudar a minha visão, não consigo mudar a minha perspectiva. Eu estou sempre que nem aquela, como dizem, né, nas igrejas, que nem galinha de Angola, dizendo sempre, eu tô fraco, eu tô fraco, eu tô fraco, não sei o quê. E aí as pessoas não se dão conta de que para você se relacionar com Deus e com as pessoas, você precisa ser tratado. Você precisa ser curado, você precisa enxergar aonde você caiu e se levantar. Aí você é capaz, porque você está se amando, você está trabalhando dentro de você, junto com o Pai, está trabalhando dentro de você para poder trabalhar nas outras pessoas. Como eu já falei, e a Bíblia fala que a boca, né, ela só fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de um monte de coisa ruim, é só isso que você tem para oferecer. Se no seu coração, na sua mente, você fala que se relacionar com Deus é muito difícil, é isso que você vai passar para as pessoas. Até ouvi uma vez a orar. Orar ao contrário se lê raro. Orar é raro. Gente. Legal. Então, e isso eu ouvi dentro da igreja. Então, você pensa, as pessoas estão indo para a igreja para se relacionar com Deus e elas não conseguem, porque o relacionamento lá dentro da igreja é muito difícil. É pregado de uma forma muito complexa. Então, as pessoas nem sabem o que é relacionamento com Deus. Por isso que o orar é raro. Elas só vão atrás das promessas, dos milagres, né? Só vão atrás do relacionamento com os outros, não vão atrás de relacionamento pessoal e muito menos com Deus. Então, por isso que eu disse que o que pega mesmo para as pessoas é descomplexar, nem sei se existe essa palavra, né? Descomplexar a palavra relacionamento. Sim. E você falando a respeito de quando a gente, no meu caso, quando eu frequentava um templo, né? Eu nunca tinha nem escutado essa palavra relacionamento. Nem eu. Sim, eu não conhecia. Eu também não. Eu não tinha nem escutado, sabe assim, pai. Pai, para mim era algo, meu Deus, como é que eu vou te chamar de pai? Pra tu ver como é o grau da mente, sabe, totalmente fechada, totalmente religiosa. Sim.
eu não conseguia chamar Deus de pai. Eu não conseguia de tantos traumas, tantas feridas. Ou seja, o meu relacionamento com meu pai, comigo mesmo, estava totalmente zero. Precisou ser trabalhado isso dentro de mim. É tanto que quando a primeira vez, né, eu já estava escutando o Wagner, que foi a pessoa que ele nos encaminhou, né, como sal, com a identidade de Deus, como filho de Deus. E eu comecei a ouvir algumas coisas do pai, mas não eram assim detalhes, sabe? Eram coisas soltas por causa de como estava o meu interior. Mas eu conseguia perceber algo. E o pai me falou para mim um dia, eu tive uma experiência com ele, com o Espírito Santo, com Jesus, e ele me chamou de ministra. E o meu interior estava tão assim, ainda tinha tanta coisa para ser resolvida, tanta coisa para ser curada, tantos lugares para me ser arrancada, que eu não consegui me ver daquele jeito. Eu não consegui. Eu ouvi ele falar. Eu queria aquilo ali, sabe? De alguma forma, dentro de mim eu queria, mas eu não conseguia me enxergar. E levou um tempo, foi anos. Acho que uns 3 anos. Quando foi esse final do ano de 2021, foi que eu consegui, finalmente, me enxergar como o pai gostaria que eu me enxergasse. Como o pai gostaria que eu me visse. É, Sabe? por isso que a Que, gente falou que é um processo, né? Não sim, acontece de uma hora para outra, gente. E não adianta a gente. Aqui a gente não vai falar sobre contos de fada, né? A gente está falando sobre realidade, né? Porque você pensa, você tinha uma construção. Imagina desconstruir tudo isso, gente. Desconstrói tudo isso para depois iniciar uma nova construção, né? Então, é complexo. É simples, sim. mas é complexo. Eu vejo assim como você ser quebrado e você ser refeito, sabe? Porque dói. Dói você ver que tantos anos perdidos, né? Tantos anos que você poderia ter, tá vivendo já algo. Hum, Mas, de uma certa forma, a graça te alcançou. De uma certa forma, agora você está podendo ver com outros olhos. E não foi fácil, porque você tem que ser livre da opinião dos outros, primeiro, uhum, para você entrar no relacionamento com Deus. Porque muitas coisas que Deus vai te pedir não vai ser de acordo com a vontade de outras pessoas ou com o que outras pessoas acreditam. Então você vai ter que ter coragem, você vai ter que amar a Deus acima de todas as coisas e guardar aquilo que Ele te dá como precioso, sim, sim. porque senão você não vai conseguir. Se sua mente não mudar, como você falou, tudo depende de você. Você vai conseguir sim, muda minhas palavras. Depende de você. Exatamente, Depende exatamente. das E coisas. nossa, e você falou aí do vaso. Agora, nunca para mim fez tanto sentido essa, essa questão do vaso ser quebrado e ser refeito, né? Nossa, Sim, agora fez muito sentido. Quase que eu falei, putz! Porque assim, porque assim, nós fomos moldados, né? Nós temos a essência, vamos dizer assim, a nossa essência lá, o pó da terra. Vamos colocar como foi feito aí na questão do vaso. Na essência, o barro. Nós temos lá o barro, a matéria-prima. E aí, durante a nossa vida, a sociedade construiu. As pessoas à nossa volta construíram esse vaso, né? Construíram esse vaso. A igreja construiu esse vaso. Nossa história construiu esse vaso. E agora você pensa, você retornar nas mãos do oleiro, você possuindo a matéria-prima, só que construída por outras pessoas, você retorna, eu tô até arrepiada, retorna nas mãos do oleiro, ele pega, quebra, porque ele só quer a essência. Ele não quer saber da construção. Para ele, pouco sim, importa o que foi feito com você, né? O que você que o mundo construiu em você, para eles
O que ele quer, o interesse dele é a sua essência. Por quê? Porque ele quer construir você de novo, construir nele, né? E aí dói, porque não é fácil ser quebrado. Não. Dói, mas você tem o consolo das mãos dele, vamos colocar o Espírito Santo, né? A gente tem o Consolador, que está ali com a gente em todo o nosso processo de reconstrução no Pai. E aí, depois que a gente é construído, a gente é colocado num lugar de honra. Nunca fez tanto sentido esse negócio para mim. Agora fez. Olha, caiu uma ficha. Tem até uma passagem bíblica, né? Eu não me lembro onde está escrito, que fala sobre o, o oleiro, né? Quando ele está com o vaso na mão e aquele vaso de repente cai e quebra. A gente pensa assim que foi um descuido dele. Será? Será que não foi necessário? Com certeza. Foi Aí o faz, oleiro que é, aí faz a gente pensar o seguinte: meu, até as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas é por intermédio dele. É necessário passar por isso para quebrar e ser feita uma nova construção. é engraçado que o vaso quebra, né? E depois o oleiro ele vai daquela mesma massa ali. Ele vai colocar agora as mãos dele e ele vai mexer. E ele vai amassar, e ele vai amassar, não é só quebrar. Ele vai Não, amassar, ele vai começar a mexer ali. E naquele menina, momento que ele está gente, mexendo, ele ainda coloca a gente no fogo, sim, sim, no e forno, ele no está forno. mexendo. Tem que passar pelo fogo, né? Tem, tem. Faz parte. Mas então, aí é toda essa questão é todo aprendizado. É para você ser construído nele de fato. Para você poder suportar coisas. Porque sim, se você não é reconstruído nele, você não suporta nada que vem dele. Você possui a Sim, essência dentro de você. Nós possuímos a essência dele dentro de nós. Só que se a gente permanece com a construção anterior, não tem como ele colocar um óleo novo, o vinho novo, né? sim. Até tem a passagem que fala sobre os odres, né? Não tem como colocar o vinho novo em odre remendado. Não tem como, tem que ter um odre novo. Tem que ser novo. Por quê? Porque assim, o odre, depois que você fura, você tem que furar ele, parece. Acho que é isso, tem que furar ele para tirar o vinho. Então, se você coloca uma tapa lá com um remendo, vai vazar de alguma forma. Então, se a gente não tiver essa reconstrução no Pai, a gente não consegue suportar as coisas que Ele preparou para a gente. A gente não consegue. Bom, Não é, menina? Gente, sim, tem todo sentido, faz todo sentido, né? Que não se põe vinho novo em odres velhos, nem em odres remendados. Tem que ser realmente um vaso novo. novo. O vaso tem que ser novo, sabe? É você realmente se desprender de todas as coisas que formavam figuras distorcidas de quem Deus era, sabe? De crenças antigas, é você realmente querer jogar fora. Sabe, antes de eu começar essa jornada com o Pai, eu tive uma experiência que eu pegava algo grande e eu jogava bem forte para trás. Naquele momento eu, o que é isso? E o pai falou para mim, é porque agora você vai ter que jogar, jogar. Fica aí. Agora é novo. É tudo novo. E tudo faz sentido, né, mano? Pra você ter uma noção, mana, esses dias eu tava sentada na minha cama, meu bebê tava tentando dormir, né? E aí eu abri meus braços e eu falei assim, eu falei, como que as palavras que eu falei certinho, certinho, foi.
Eu não tenho medo das oportunidades que vão vir para mim. Eu senti um peso, mas um peso, não é um peso ruim, sabe? Eu me arrepiei Sim. tanto, mas tanto, e eu falei, eu não tenho medo de ser uma boa mãe. Eu não tenho medo de ser filha de Deus. Cada palavra que eu lançava parecia que ia enchendo alguma coisa, sabe? Ia sendo depositado alguma coisa dentro de mim. E aí eu entendi que eu estava nesse processo, eu tô nesse processo de reconstrução do vaso, só que ao mesmo tempo que ele está construindo, assim, ele já fez, vamos colocar assim, metade, né? Ele está construindo o restante. Só que nesse tantinho que ele já fez, ele já pode colocar coisa dentro. Ele já pode. E é tudo questão de decisão. Se você pega para liberar isso na sua vida, gente, e assim, quando eu comecei a liberar essas palavras, esse peso foi tão forte que eu fiquei, eu me arrepiei depois o dia inteiro, inteiro, e o quebrantamento do Pai que veio para cima de mim, e detalhe que isso foi logo depois de fazer uma oferta. Porque a Eita. oferta tem muito poder, a oferta, semente. Gente, para quem não acredita na questão de oferta e semente, pelo amor de Deus, tem que começar a, a se relacionar com o Pai voltado para isso, porque tem um peso Sim. espiritual muito grande. Porque eu tava me sentindo fechada, mano, fechada. Aí eu decidi ofertar de um trabalho que eu fiz e eu ofertei tudo que eu tinha daquele trabalho. E aí, na hora que eu ofertei, eu senti o meu coração aberto. Detalhe, antes de ofertar, o pai me ministrou no meu coração sobre a oferta. E ele falou assim, para mim, lembrar lá do profeta, quando ele foi na casa da viúva, que ele multiplicou o azeite. A viúva, ela deu tudo que ela tinha para ele. Tudo, ela fez um bolo lá para ele. E era ela e o filho dela. Mas ela deu Sim. prioridade pro profeta e ela falou assim, eu te dou tudo. Tá bom. Aí o pai falou assim pra mim, não é na vida de qualquer um que você faz uma oferta. E aí eu parei, não, mas peraí. Aí o pai começou a falar assim pra mim, quem era aquele profeta? Qual era a caminhada dele? O que que ele fazia? A mulher ofertou na vida dele e ela teve o retorno. Não é na vida Sim. de qualquer um. E aí eu ofertei, e aí eu comecei a liberar essas palavras na minha vida. Então, fez parte da minha construção. Com certeza. Com certeza. E é tudo muito, conforme a gente vai se relacionando com o Pai, as coisas vão ficando mais claras, né? A nossa visão parece que vão caindo as escamas. E até quando você vai ler a palavra, você já começa a ler de uma forma diferente. Não é? Não é aquela Sim. coisa automatizada. Você começa a entender de fato. E você começa a ter as revelações do Pai. Tudo Sim. porque você decidiu se relacionar com Deus e com Sim. você mesmo. Sim. É verdade. Quando nós nos relacionamos com Deus, tudo à nossa volta muda, né, mano? Muito. Tudo. Nós somos tratados, nós somos reconstruídos, nós conseguimos enxergar as pessoas com os olhos do Pai. E aproveitando aqui, eu quero contar algo que aconteceu comigo, sabe? Teve um momento da minha vida que uma pessoa, ela estava me tratando assim de uma forma que eu não tava gostando, não tava achando que era legal aquilo. Ela estava mexendo um pouco comigo. Porém, a gente tem que ver dentro da gente o que existe dentro da gente, né? Por que que eu tô sentindo isso? Primeiro você olha para você mesmo. Por que que eu tô sentindo isso? O que que tem dentro de mim, Pai? Me mostra. Então, naquele momento, eu tive uma experiência, sabe? Eu sentia que aquela pessoa estava ali. Eu estava naquele lugar, eu não me via.
estava em outra dimensão. E estava o pai também ali. Mas eu não vi o pai, não vi a pessoa, mas eu sabia que todos estavam ali. E eu conseguia ver o que aquela, sentir o que aquela pessoa pensava. Não era nem o que ela falava, porque nenhum abria a boca para falar, só pensava. E eu via que aquela pessoa, ela pensava um pedido para Deus. Só que o pai não me deu acesso ao que aquela pessoa pedia, como o pai é lindo, né? Ele só fez eu perceber que ela estava pedindo algo para ele. E naquele momento, na mesma hora que aquela pessoa pediu algo para o pai, no pensamento dela, eu pude ver o que o pai estava pensando também. E o pai pensou assim: você não sabe o que você está pedindo para aquela pessoa. Sabe, o pai pensou aquilo e eu senti os sentimentos do pai. Eu senti o que fluía no pai chegando para mim, sabe? Ele queria pegar aquela pessoa. Ele queria abraçar, botar ela no braço e mostrar para ela o quanto que ela era importante, o quanto que ele estava com ela, que ele não queria aquilo, mas que se tanto aquela pessoa quisesse, ia acontecer, porque era o que ele estava acreditando, era o que ela estava acreditando. E naquele momento o pai me fez ver que eu tenho que olhar com os olhos dele. Sabe, eu senti o que o pai sentiu naquele momento. Sabe, o que o pai estava sentindo por aquela pessoa, eu senti, mano, foi muito lindo, sabe, foi muito forte. E o pai me fez ver através daquela experiência que é necessário, sim, o relacionamento, sabe? Independente do nível, se é que pode se dizer nível, né? Que você esteja no seu relacionamento com Deus, mas ele vai encontrar um jeitinho de te mostrar como você tratar o seu próximo, sabe? E não existe ninguém melhor para nós olharmos do que o próprio Jesus, né? Nosso Jesus, que o quanto que ele amava as pessoas, quanto que ele olhava para as pessoas com tanto amor, sabe? Ele era Deus pisando na terra, sabe? Ele era a manifestação de Deus ali. Quando trouxeram aquela mulher adúltera ali, que disseram que ela foi pega em adultério, disseram o que nós vamos fazer com ela? Vamos apedrejar ou não? Porque ela foi pega em adultério. Perante a lei, que eles seguiam à risca, ela teria que ser apedrejada. No entanto, teria que ser junto com o homem que ela estava. Então, eles queriam pegar Jesus. Eles queriam ter algum motivo para acusar Jesus. Sim. Não tinha noção de quem era Jesus, não conseguia reconhecer. Jesus conseguia penetrar no coração deles e saber a intenção deles. E naquele momento Jesus somente falou, baixou e escrevia na terra. E disse: aquele que tem pecado, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E foi saindo de um em um. E naquele momento que Jesus escrevia na terra, sabe? Por anos eu não entendi por que Jesus escreveu na terra. O que tu escreveu, pai, que nem um estudioso conseguiu dizer o que tu escreveu na terra com os teus dedos. Então, naquela hora, o pai me deu uma revelação poderosa daquela palavra. Que naquele momento que Jesus estava escrevendo na terra, ele estava reescrevendo a história daquela mulher. Ele estava reescrevendo no espírito dela a história dela. Que nada daquilo que ela viveu era a verdade de quem ela era. Que ela é amada, que ela é filha, que ele quer cuidar dela, que ninguém vai fazer mal a ela, porque agora o Filho de Deus está aqui. Sabe, ali para me fez entender que teve uma conexão entre Jesus e aquela mulher, sem eles precisarem dizer uma palavra. Isso é o relacionamento. Porque quando nós nos relacionamos, mano, às vezes não precisa você dizer uma palavra. Só em você chegar perto da pessoa. Sabe, o interior daquela pessoa já é mudado. Só você tocar, a pessoa já sente tantas coisas que saem de você, que fluem de você. Sabe, naquele momento que o Pai me deu essa revelação, eu fiquei maravilhada, sabe, de entender que sempre o Pai, ele vai ver o nosso melhor, o nosso potencial. Porque todos ali que não viviam um relacionamento, que não sabiam nem o que era um relacionamento, condenaram aquela mulher e usaram ela como um pretexto para poder pegar Jesus, para poder apontar Jesus. Porém, eles não tinham noção de quem era Jesus. E naquele momento, a história daquela mulher mudou.
O que A aconteceu partir aí daquele foi momento, exatamente a questão do vaso, né? E aí o pai até me lembrou de algo que ele vivia falando para mim, que é o seguinte: a construção que o mundo fez em você não te define, não te sim, define. O vaso que o mundo fez de você não te define. Você tem matéria-prima. O que te define é o que você tem lá no fundo, que é a matéria-prima, unido com a nova reconstrução do pai, que foi o que aconteceu com essa mulher. Ela teve esse processo, ela passou por isso, ela foi quebrada, foi reconstruída. Então, a Jesus, em outras palavras, disse para ela, olha, ele falou, vai e não peques mais. Ele disse, o que falaram que você não é. Você não é isso. Você não é. Agora, né, tipo assim, cabe você decidir. Você vai lá e não peca mais. Né? Então, tem a sim, questão da decisão. Você decide a sua essência, expor a sua essência. Você decide ser reconstruída. Ou você decide ser aquilo que a sociedade diz que você é? Você decide ser adúltera? É isso que você quer para sua vida? Ou você decide ser uma nova mulher? sim, verdade. Muito forte essa passagem da mulher adúltera, sabe? Me tocou muito, porque naquela época, principalmente, né? Já que nós estamos aqui num momento assim que muitas mulheres vão se reunir, né? Naquela época a mulher ela era muito mais, né, discriminada, sofria bastante pelo fato de simples de ser uma mulher. Sim, E até nisso Jesus ele mostrou que não era para ser assim. Em todos os detalhes, o Pai, mesmo em silêncio, naquele momento Jesus estava em silêncio, mesmo assim ele ainda falou, né? E nossa, eu fiquei impactada, sabe? E esse tema é de verdade maravilhoso, muito lindo. Que de verdade a gente precisa investir no relacionamento, né, mano? Investir. sim, Investir tempo com a nossa família, investir tempo com o nosso esposo, com nossos filhos. Investir no sentido de corrigir, de arrumar, né? De tentar moldar, ver o que pode melhorar, sabe? Não é só você esperar que não tá dando certo. Eu não quero mais. Não, não é assim. O relacionamento é uma entrega. É você realmente você querer se entregar. sim. É você escolher ser amigo daquela pessoa. Não. Você quer ser meu amigo? Não. Você vai dizer, eu escolho ser seu amigo. Assim como Jesus falou, né? Vós sois meus amigos, né? Não vos chamamos mais de servo, mas de amigos. E nós escolhemos sermos amigos, sabe? E nós nos doarmos e nós nos realmente ofertarmos nossa vida para aquela pessoa e procurarmos amar de tal forma como Jesus amou, impactou vidas. O amor de Jesus foi lindo, foi um exemplo para nós. Sim, tem até o versículo que diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Sim. E o amor é a base, né, do relacionamento, o amor. O que a gente vai conseguir esperar, vai conseguir suportar, vai conseguir estar firme, não desistir. Por quê? Porque simplesmente a gente ama. Essa é a resposta. O verdadeiro amor amou a gente primeiro, né? Sim. É o vínculo da perfeição, lança fora todo medo, né? É Não isso. tem, não tem como fugir. É. Bom, eu acho, eu nem sei quanto tempo que nós estamos aqui nessa live. Olha, Sim, eu acho que é muito. uma hora. Deu uma hora já. Pois, pois agora o que, é que você acha de nós? Fazer uma oração? Sim, sim, de Posso? fazer oração. Tá bom. De fazer, na verdade, de fazer um clamor. De pedir por essas pessoas, né, que estão aqui e que ainda vão assistir, que Bora. elas sejam. Eu peço que você faça esse clamor de encerramento aí, fechando aí, Amém. abrindo o céu, rasgando.
céu na vida dessas pessoas. Então, bora. Vamos lá, vamos fechar os olhos. Eu gostaria que vocês agora se conectassem com o Pai. Respira fundo. Coloca o seu pensamento no Pai, que agora a gente vai começar a conversar com Ele. Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia é infinita e o Senhor nos ama com um amor que não tem dimensão, não tem altura, não tem profundidade. Não existe nada que possa nos separar do Seu amor. Então não existe nada, Pai, que possa separar eu e o Senhor. Pai, nós abrimos essa série de lives do título Despertar com o tema relacionamentos, porque nós acreditamos no relacionamento de forma integral, relacionamento com o Senhor, relacionamento conosco, o relacionamento com as pessoas. Pai, nós queremos pedir para que o Senhor tire as escamas dos olhos de todos que estão ouvindo essa oração. Tire todo o tampão dos ouvidos. Tua palavra diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz. Espírito Santo de Deus, entre agora no coração dessas pessoas. Toque, fale com a sua voz suave e ao mesmo tempo tão simples e muito poderosa. Espírito Santo, muda o nosso interior. Pai, você tem liberdade para transformar o nosso caráter. Pai, você tem liberdade para desconstruir o vaso feito pelo mundo e reconstruir um vaso novo. Pai, você tem liberdade para encher o nosso vaso com tudo o que o Senhor pensa ao nosso respeito. Eu declaro agora que todas as palavras de impedimento sejam desfeitas, caídas por terra. Declaro agora que nós somos flechas em suas mãos, papai, para tocar, alcançar muitas vidas. Declaro agora que todos os bloqueios emocionais que atuam na parte de sentimentos sejam quebrados, sejam desfeitos. Declaro agora que todos os filhos despertem no nome de Jesus. Nós estamos aqui na terra em prol do reino. O reino então agora se levanta e nós acreditamos, papai, nós acreditamos que nós fazemos parte disso. Pai, a tua palavra diz que nós somos muito mais do que vencedores. Então não existem palavras, não existem atitudes, não existe pensamentos, sentimentos, emoções, não existe nada que possa invalidar a tua palavra. Nós declaramos, somos muito mais do que vencedores. Pai, a tua palavra diz também que Jesus levou na cruz todas as dores, doenças e enfermidades. Então nós, como filhos seus, já no processo de reconstrução, não autorizamos nenhum tipo de dor, doença ou enfermidade nas nossas vidas, nas nossas famílias ou nas pessoas próximas. Pai, fortalece agora o nosso relacionamento contigo. Pai, que a nossa conexão seja inquebrável. Pai, que a nossa conexão seja muito forte em potência para conseguirmos impactar primeiramente em nós, nosso interior, nossa transformação, para estarmos aptos a impactar as nações, para estarmos aptos para amar as pessoas.
Pai, essas palavras são palavras de bênção. E assim nós te agradecemos por toda a tua bondade, por todo o teu amor, por toda a tua misericórdia e compreensão conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. E agora vamos encerrar, né? E depois de amanhã, aqui no dia 7, a Érica, que está aqui com a gente assistindo, vai estar comigo, né? Conosco. E eu espero cada um. E obrigada a todos, tá? Fizeram parte dessa live, a minha mãe que entrou. Quem entrou não deu para permanecer, mas o vídeo vai ficar salvo no meu Instagram, tá certo? Obrigada, Fernanda. Foi um prazer, uma honra. Espero termos mais oportunidades como essa. Ah, com Um certeza. beijo no seu coração, para sua família. Um beijo para todos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos. Tchau. Tchau, mana. Tchau, tchau.